Eu quase que acertei os blocos, viu, meus lindos e minhas lindas? Aqui é o bloco 11. Eu pensei que ia até 10 blocos aqui, mas o assunto é extensivo, mas não deixa de ser interessante, tá aí, ó. Anomalias proteicas versus doenças humanas. A primeira doença que a gente vai destacar aí para vocês é a chamada fibrose cística. A fibrose cística, ela se caracteriza por ser uma doença hereditária, né? Ela é autossômica e tem uma característica recessiva na pessoa, tá? Ela afeta a produção de muco das glândulas exócrinas. As secreções se tornam tremendamente espessas e normalmente ocorre a ameaça de entupir os canais e, consequentemente, agrava muito a qualidade de vida da pessoa, colocando até sob risco de vida, tá? O muco se torna espesso e há o comprometimento das vias, principalmente as vias respiratórias. Imagina, você precisa de uma secreção constante de um muco nas vias respiratórias para não deixar que esse ar que a gente respira, que é tremendamente sujo, chegue até os pulmões, até os alvéolos pulmonares. Então é um sistema autolimpante, porque desde os bronquíolos para os brônquios e traqueia, você tem um sistema de cílios que agem como vassouras. Então vai varrendo esse muco para fora e toda a sujeira que está presente no ar atmosférico, ele prende ao longo dessas vias respiratórias e você engole. É um sistema autolimpante. Essa é a curiosidade que tem nisso. E, infelizmente, para quem tem fibrose cística, esse muco devia ser mais fluido, ele é muito espesso. É como se formasse um super catarro, tá? Então ele tem muita dificuldade. O peito chia com grande frequência, como se tivesse uma asma crônica nessa situação. Outro problema sério é com relação aos canais pancreáticos. Ele pode ter falência do pâncreas, porque essa secreção quase que parece como se fosse uma espécie de uma pasta de dente. Aí lascou, meu filho. A pessoa sofre muito. E também as secreções que são hepáticas, né? Precisando de formação de liberação de bile, que ele pode formar cálculos. E aí entupiu o canal e aí lascou com ele de novo. Então é uma doença hereditária muito severa. A pessoa sofre muito com isso aí, ó. Eu tenho uma desordem de uma proteína que atua com o canal de cloro, né? Dessa formação, deve ter os sais de cloro envolvido nesse sistema aí para promover. E aqui você vê a gravidade da coisa, ó. Você tem assim a árvore respiratória, tá vendo? Você tem o brônquio como o tronco da árvore, os bronquíolos como os galhos das árvores, os alvéolos como a folhagem. Por isso que é chamada árvore respiratória. E aqui a secreção de muco, né, que ele tem aqui, que é muito espessa e evita com que haja o efeito da passagem de ar de uma forma mais livre nesse sistema. Então ele respira com dificuldade, cansa com muita frequência, tá? Além de produzir um muco muito espesso. Então é complicado a sobrevivência desse indivíduo aí, tá? E aqui você vê a situação dele, ó, de uma proteína que tem um efeito na formação dele de produção de muco em maior quantidade. Então esses elementos aqui, ele, em vez de ser essa área desses braços deverem ser menores, eles são maiores, mais desenvolvidos e consequentemente faz com que essa substância ela seja produzida em maior quantidade, né? E tornando então ela mais espessa, que é um problema ligado a um quadro hereditário dessa pessoa de fibrose cística, tá? Infelizmente. E ela compromete severamente as regiões respiratórias, a região do fígado e a região do pâncreas. Outra doença que é interessante, né, que é até caráter de investigação científica, é a formação de pigmeus africanos. Na formação dos pigmeus africanos existem hipóteses para explicar por que existem seres humanos de baixa estatura. Então vamos lá. Primeira hipótese é essa: pressão do ambiente externo na seleção de estaturas mais baixas para andar nas florestas. Porque é exatamente isso. Às vezes a floresta tem uma vegetação muito baixa, né? Então a pessoa, às vezes, para correr, para caça, aquela coisa toda, foi selecionando na formação da tribo ao longo de várias gerações indivíduos com baixa estatura que são mais ágeis, mais fáceis de deslocar na floresta do que indivíduos muito grandes. Bate a cabeça com facilidade, fere com mais frequência e, consequentemente, adoecem mais. Isso foi considerado como falso, tá? Hipótese 2, deficiência da hipófise na produção de hormônio somatotrófico. Aí sim que você tem um hormônio ligado à parte do crescimento. Onde é que esse tio foi parar aqui, doidão? Tá? Dessa formação do hormônio de crescimento, aí tem uma hipótese que pode ser até considerada como verdadeira, porque quem faz o organismo expandir é exatamente esse hormônio, né, chamado hormônio somatotrófico ou hormônio do crescimento. Também a galerinha depois, na investigação desse efeito, descartou o efeito, porque a produção da hipófise dele está de boa, né? Quando eles investigaram os pigmeus, verificaram se a glândula tem de fato esse déficit, verificou que ela é falsa. Repare que aqui eu falo a princípio assim, parece que é certo, mas quando eles vão na prática investigar as concentrações, descartou de novo a hipótese 2. Então vamos para a hipótese 3, para explicar essa galerinha aqui por que existe o efeito. O efeito atual, né, que aceita é essa: deficiência de receptores da membrana das proteínas,
que não reconhece os hormônios do crescimento. Então isso é apontado como uma questão verdadeira. Hoje é a hipótese atual para explicar por que existe a formação dos pigmeus na África, né, é exatamente isso. É a deficiência de determinados receptores de membranas, né, que são proteínas, e não reconhece o hormônio de crescimento, consequentemente ele não consegue expandir o corpo. Essa é apontada como hipótese atual aceita, né, pela comunidade científica. Repare que é um sistema de lançamento de ideias, porque hipóteses são ideias, né? As ideias podem ser verdadeiras ou não. Você vai combinando, você vai investigando e vai investigando. Porque o pessoal falou assim, mas por que isso aqui não foi descartado? É porque nessa área você tem, ao mesmo tempo de tribos, você tem tribos de elevada estatura e os pigmeus numa determinada área também, e os dois convivem no mesmo local. Então não significa dizer que a estatura vai fazer a pressão seletiva, né? Então isso aqui foi afastado. A mesma coisa que isso aqui. Então a hipófise dele tem deficiência na região da produção da cabeça dele, né, que é a região de onde se localiza a hipófise, traz essa ideia de deficiência na produção do hormônio do crescimento, que é o somatotrófico. Investigaram, trabalho normal. Falei, rapaz, está falsa. E aí viram isso aqui, ó, verificaram que tem determinadas proteínas na região do corpo dele que deveriam ser acionadas para promover o crescimento ósseo, né, e muscular do corpo, não reconhecem. Por isso que dá a estatura baixa. Então essa aqui é conhecida, é uma hipótese aceita, né, para explicar a estatura baixa dos pigmeus, que não passa de 1,5 m. Tá? Prion é outra miséria, viu, meus queridos? Olha que loucura esse tipo de proteína doidona aqui, ó. Um prion corresponde a uma proteína com capacidade de modificar outra proteína, tornando-as cópias de si própria. É como se fosse uma proteína vampiro. Não tem um vampiro quando morre uma pessoa ele vira vampiro também? É a mesma coisa a ideia daqui, ó. Sabe-se que um prion não apresenta ácidos nucleicos, DNA ou RNA. Alguns prions atacam fungos e outros os mamíferos. E isso aqui é uma bagaceira, né? Pode pensar, isso aqui não é notícia boa. Na nossa época, uma doença causada por prions está muito em voga, que é a doença de Creutzfeldt-Jakob. Tá? Olha que nome desgraçado, Creutzfeldt-Jakob, né? Mais conhecido como a síndrome da vaca louca. Isso aqui tem um trabalho desgraçado, né, de contaminação do gado aí. Essa doença não é única, temos outras causadas por prions conhecidas como EET, que é a encefalopatia espongiforme transmissível. São muito sérias na saúde da população humana e animal, podendo levar à morte porque ele transforma o cérebro. Ele vai lesando tantas células nervosas que vai enchendo o cérebro de buraco, né, em forma de uma esponja. Por isso que eu falo em espongiforme, em forma de uma esponja. E a pessoa vai morrendo, vai perdendo todos os movimentos, vai tendo ataques epiléticos que não param, tá? Aí você tem a evolução da doença, como é que é? Creutzfeldt-Jakob, que a sigla é essa. Você tem uma proteína que é infectante, que é o prion. Essas proteínas existem e alteram a sua conformidade espacial devido a uma proteína doente, né? Porque o prion normalmente é uma proteína que dá, na sua presença natural, tem prions sadios e prions infectantes. Essa é a curiosidade. Daí vai acontecendo isso aí, ó. Aí vai causar esse quadro clínico que é chamado encefalopatia, né? Que é uma inflamação no cérebro, espongiforme, que enche ele de buraco e é transmissível, que é pior ainda. Tá? Aí você tem a representatividade dela no gráfico e a formação de uma proteína normal e a formação de um prion, né, na composição espacial dele, que é defeituoso e contamina e altera. O pior que é isso, ela entrando em contato com proteínas que são normais, ela altera e se torna uma proteína infectante também. Daí a gravidade da doença. Observe os buracos no tecido do cérebro. Olha só, olha a quantidade de buracos, ela vai destruindo. Isso aqui devia ser tudo azulzinho no cérebro e agora está tudo enchendo de buraco, por isso tem uma forma de esponja. Pontos brancos. São características típicas da doença dos prions. Ela confere ao cérebro uma aparência esponjosa. Essa microfotografia evidencia o córtex cerebral de um paciente que apresenta a doença de Creutzfeldt-Jakob. Tá? E aí no gado, né, que é essa doença aqui, é chamada doença vascular, ele não consegue ficar de pé. E aí foi um massacre que eles fizeram. Tiveram que queimar tudo, sacrificar vários animais e colocá-los dele dentro de cremando os corpos para não haver contaminação ambiental. Muito triste essa história aí. Tá? Aqui você só tem alguns exemplos de doenças causadas por prions. Você tem a doença chamada Kuru, tem a doença de Creutzfeldt-Jakob citada, tem a doença de Gretzmann, sei lá qual é o nome desses caras aqui, e a insônia familiar fatal. Olha que loucura, cara. Insônia familiar fatal. Só um quadro de curiosidade para vocês. Se vocês quiserem ler depois isso aqui, depois só como curiosidade, porque isso aqui não é cobrado. Isso aqui sim é cobrado em vestibulares, mas o restante aqui não. Se cobrar isso aqui, chama-se sacanagem, tá? Nessa composição que é colocada aí para vocês aí.
Aqui, só como caso, para a gente fechar a nossa história de hoje com relação à proteína, olha que bonitinho esse quadro aqui, comparando o sujeito. Porque você sabe que São Paulino tem um preconceito danado com relação a baiano, né? E aí a resposta dele foi isso aqui, ó. Um paulista trabalhando pesado, terno e gravata, né, no indivíduo, vê um baiano deitado na rede, numa folga. O paulista não resiste e diz para ele assim, ó, você sabia que preguiça é um dos 7 pecados capitais? E o baiano, sem se mexer, responde, ó, gente, e inveja é o quê? Ah, esse povo não tem mais o que inventar não, viu, gente? Isso aqui tá muito massa, essa piadinha aqui para vocês aqui, para relaxar vocês aí. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Estudem direitinho, revisem o assunto quantas vezes for necessário. A gente está à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida. Se vocês tiverem interesse ou acesso ligado ao material que é específico de cada área e fazer a encomenda com a gente, entre em contato com o meu site ou então com o telefone que está colocado aí. Que Deus abençoe vocês, proteja vocês. Muito obrigado pela atenção e até breve.